Olá, queridos, a paz do Senhor, irmãos. Com a graça de Deus, damos início a mais um trimestre, o terceiro deste ano de 2019, que vai tratar sobre tempo, bens e talentos. O título da capa diz assim: sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós temos nesse trimestre como comentarista o querido pastor Elinaldo Renovato. A primeira lição deste trimestre, que ocorrerá no dia 7 de julho, tem como tema o que é a mordomia cristã. E o texto áureo está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 43. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdade prática: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Glória a Deus! O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Também temos como objetivo específicos apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. Segundo, expor acerca da mordomia espiritual do cristão. E terceiro, explicar a mordomia dos bens espirituais. A introdução vai nos dizer: neste trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à Igreja. Quanto aos bens materiais, são estes os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim, veremos que o Pai levantou a Igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Tópico 1: conceitos de mordomia. Mordomo. A palavra vem do latim major domo e significa o criador maior da casa, administrador dos bens de uma casa. Economo. A Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus e, à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da Igreja. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia. Por isso, a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16, do verso 2 ao verso 4. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas
são o objetivo da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Nós vemos agora no tópico 2, a mordomia do cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, verso 30. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblica doutrinária, para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. O nosso próximo é um familiar, esposo, esposa, pai e filho, irmão, primo, sobrinho, etc. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou o socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor: fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. A mordomia da fé cristã. A palavra fé, do grego pistis ou do latino fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aqui há 3 características essenciais à fé. Primeiro, ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceiro, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. A fé como
patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtude inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa, Apocalipse 3, versículo 11, ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. A mordomia dos bens materiais. Tópico 3. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto. Está em Gênesis capítulo 3, verso 19. Para obter os bens de que necessita, isso é, feito de maneira constante. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, ele exorta ao preguiçoso que aprenda com as formigas, pois estas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Provérbios capítulo 6, versos 6, 9, 10, capítulo 10 e verso 26. O cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como o bingo, a rifa, as loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas. Provérbios capítulo 28, verso 20. A Bíblia mostra que a avareza é idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil mental. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. E Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. E também ratificou: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, verso 20. O cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, Mateus 23, versículo 23. Pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem as contribuições dos fiéis. Para finalizar essa leitura da lição bíblica dominical, somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados
pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe ao professor e à professora e ao aluno que tirou alguns minutos para ouvir o texto descrito na lição bíblica dominical do próximo domingo, do dia 7 de julho de 2019. Que Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima leitura da lição bíblica. Fiquem todos na paz.